Meu nome é Marcos e essa é a minha história. Eu nasci e fui criado na fazenda que por muitos anos pertence à nossa família, lá no estado do Maranhão. Quando eu era criança, da nossa fazenda para o povoado mais próximo, existiam 2 caminhos. Um curto de 5 quilômetros e um longo de 7 quilômetros. O curioso é que nunca pegávamos o caminho curto, fosse no lombo de animal ou caminhando. Ao perguntar ao papai o porquê, ele respondeu que desde o falecimento de um senhor chamado Luizão, dono de uma chácara no meio do caminho curto, ele achava melhor pegar o outro mais longo. Eu continuei sem entender, até que o papai contou da verdadeira razão. Segundo ele, Luizão era uma pessoa estranha. Vivia sozinho, não tinha amigos e detestava visitas. E toda vez que algum morador da redondeza passava pelo caminho frente à sua casa, ele ficava na porta olhando e resmungando. Depois que Luizão faleceu, as histórias começaram. Histórias de assombração, de ruídos estranhos e vozes que assustavam a todos que atreviam passar frente à sua casa. Segundo as histórias, quem passava frente à tapera de Luizão e ouvisse uma voz chamando, o melhor que podia fazer era não olhar, não responder. Era não dar atenção e seguir caminhando. Caso respondesse ou parasse para ver quem chamava, dizem que a situação piorava e a pessoa era escorraçada de uma maneira apavorante. Escorraçados por quem? Perguntei. Dizem que pelo espírito de Luizão ou uma coisa ruim. Não sei explicar não, respondeu papai. O senhor já foi escorraçado? Ouviu a voz? Perguntei curioso. Eu ouvi a voz, mas não tive coragem de olhar ou responder não, disse o papai. O tempo passou e até os meus 18 anos, sempre que fui ao povoado, eu lembrava das histórias e acabava pegando o caminho mais longo. O caminho mais longe da tapera de Luizão. Porém, numa outra viagem de mandados, eu resolvi conhecer a tapera e peguei o caminho mais curto. Pouco tempo depois, eu avistei a tapera de Luizão e meu coração começou a acelerar pensando nos ruídos e na voz. O medo foi apertando com cada passo que eu dava. E bem devagar, procurando não fazer barulho, fui aproximando da casa velha cercada de mato que caía em pedaços. O teto caindo, as janelas penduradas e a porta escancarada. E meu coração estremeceu ao ver o movimento de um vulto bem no escuro da porta. Eu pensei em correr, mas decidi olhar mais uma vez. Não era vulto. Era apenas uma rama de folhas que movia com a brisa. Que susto! O medo faz dessas coisas. Poucos minutos depois, eu segui meu caminho aliviado por não ter visto ou ouvido nada de assustador. E as horas passaram. Depois de fazer os mandados, peguei o mesmo caminho de volta, e quando o sol já entrava, eu cheguei outra vez nas proximidades da tapera de Luizão. E como antes, comecei a andar devagar e com cuidado para não fazer barulho. Porém, dessa vez, nada foi como na ida. Poucos metros da tapera, eu comecei a ouvir o barulho de machadadas, como se alguém estivesse cortando lenha. E naquele instante, a temperatura baixou e o frio apertou. Um frio estranho que nunca havia sentido na minha vida. Meu coração palpitava. Meu corpo arrepiava daquele jeito que começava nas pernas, subia até a cabeça e terminava em calafrios. Um atrás do outro. Enquanto isso, o barulho do machado continuava cada vez mais alto. Ao chegar à frente da tapera, o barulho do machado parou e os arrepios e os calafrios aceleraram. E
Poucos segundos depois, eu vi os passos em minha direção. Eu tive vontade de olhar, mas o medo não permitiu. Eu segui caminhando e os passos aproximando. Eu podia sentir sua presença e até ouvir sua respiração. De repente... Ei, você! Meu coração quase parou. Minhas pernas afrouxaram e eu comecei a tremer de tal maneira que quase não conseguia caminhar. Ei! A voz voltou a chamar. Eu continuei caminhando devagar, apavorado, tremendo, rezando, e ao terminar de passar pela tapera, eu quase caí duro. A voz voltou a chamar de tão perto que parecia estar a poucos centímetros do meu cangote. Naquele momento, o medo explodiu. A pouca coragem que restava foi para as cucuias. E eu disparei na carreira, chorando e gritando, que nem um louco, até chegar na nossa casa. Te cuida e muito obrigado.